desenvolvedora de soluções da Amazon Web Services, responsável pelo atendimento de clientes do setor público nas esferas federal, estadual e municipal, universidades e órgãos sem fins lucrativos. Ele é mestrado em Engenharia de Software pela Universidade de São Paulo e atualmente lidera o time técnico que atua no suporte a clientes no desenvolvimento de arquiteturas escaláveis, focando no mapeamento de capacidades tecnológicas com as necessidades do negócio. Peço a todos que recebam com uma salva de palmas Alex Coqueiro. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Ainda mais pós-almoço. Sei que não é fácil. Obrigado também ao pessoal do Caos, da UFRJ, por nos dar a oportunidade de compartilhar um pouco, né, como que funciona a parte de segurança da Amazon, como os clientes vêm utilizando a Amazon no dia a dia. Basicamente, eu gostaria de quebrar a palestra hoje em 3 grandes blocos. Quais são eles? Primeiro, alguns conceitos, alguns princípios de segurança que norteiam o dia a dia dos clientes que utilizam a Amazon. Segundo, mostrar para vocês alguns casos de clientes que utilizam a nuvem de uma forma segura. Comentários, né, e principalmente observações de clientes que já vêm atuando em cima dessa jornada da nuvem já há algum tempo. E o terceiro e último, e talvez o mais divertido de todos, é mostrar um pouco de como isso funciona na vida real. Né? Mais do que só teoria, mais do que PowerPoint, já que PowerPoint cabe tudo, ver um pouquinho de como que você pode implementar segurança a partir de controles automatizados. Tá bom? São esses 3 blocos que nós vamos cobrir hoje. E aí, provavelmente, alguns de vocês podem estar se perguntando, né? Mas espera aí, Amazon Cloud, Amazon Loja, é a mesma coisa, não é? Qual a relação entre as duas? Né? E para entender essa relação, temos que voltar aí mais ou menos 15 anos atrás, né? Quando a loja Amazon.com começou no fundo de quintal, né? Com Jeff Bezos, que é o fundador da empresa. Né? E desde o dia 1, né? Ou melhor, desde o dia 0 da Amazon, teve-se o princípio de que todo o relacionamento com o cliente seria feito por meio de internet. Então, a ideia não era vender com loja, a ideia é prover toda a experiência do cliente através desse meio digital, meio remoto. Com isso, né, no começo, apenas com livros, e a partir de alguns anos, começando a explorar novas possibilidades em termos de produtos, que hoje inclui alimentos, hoje inclui produtos eletrônicos, roupas, tudo que você pensar, você pode encontrar nessa loja. Por consequência, a quantidade de tecnologia necessária para implementar todo o processo de computação, imagine-se, né, uma empresa em escala global precisaria de muito recurso computacional para poder fazer isso rodar. Muitos processos logísticos para conseguir entregar o produto no menor tempo possível, fez com que, na prática, nós tivéssemos aí uma grande quantidade de recurso computacional necessário para poder fazer a loja funcionar. Só que, apesar de tudo parecer lindo e maravilhoso, na prática havia uma guerra interna que acredito que é muito próximo de muitas empresas também vivenciam no dia a dia, que é o quê? A guerra entre o usuário de negócio e o time de TI. Porque, sem dúvida alguma, quando nós olhamos o mercado de varejo, o dia mais importante é o Black Friday, né, que é onde nós temos a maior quantidade de clientes comprando, né, os produtos disponíveis na loja. Só que a área de negócio achava um absurdo, né, eu ter que ter a quantidade de servidores por ano inteiro em função de um dia. Eles achavam absurdo, por que eu tenho que pagar pelo computador se eu não estou utilizando? O time de TI dizia, mas eu preciso da máquina lá, como é que eu vou ter a máquina? É pastel? E o time de negócio não entendia que a área de negócio queria TI como energia elétrica. Uma segunda guerra, né, colossal dentro da empresa. A questão de sizing. Né? Porque a área de TI perguntava, quantos usuários simultâneos você imagina ter na loja? E a resposta de negócio era bem simples, milhares. Espero que nós tenhamos sucesso e que seja milhões. Não. Não é milhares, milhões, eu preciso de um número, eu preciso fazer cálculos. Não. Que número o quê? Milhares, milhões, quem sabe o mundo inteiro. E o pessoal de TI literalmente entrava em pânico. Como que eu vou
como que eu vou ter alguma previsibilidade em cima de um modelo tão imprevisível? Voltou-se para casa, começou a fazer isso tudo, começou a repensar TI com uma forma completamente diferente. Vamos começar do zero, que é pensar TI como serviço. E chegamos lá. Conseguimos achar um modelo, né, um modelo flexível, um modelo escalável, um modelo que a área de negócio só pagava pelo uso. E aí apareceu uma ideia, instalou-se uma ideia dentro da empresa. Que ideia que foi essa? Será que a área de negócio da Amazon é a única área que tem esses problemas? Vamos tentar ofertar isso para o mercado. Em cima disso que surgiu a Amazon Web Services. Então, a Amazon Web Services hoje é um braço da Amazon focado em nuvem corporativa. Num primeiro momento, né, foi o seu mercado, havia uma certa desconfiança, mas será que é seguro? Segurança é um tema muito recorrente. E, sem dúvida, quando nós olhamos, o primeiro grupo de empresas que confiaram nesse modelo de computação como serviço foram as startups. É bem verdade que algumas dessas empresas nem mais startups são, né? Por exemplo, Tinder, né? Totalmente baseado em nuvem. Por exemplo, Shazam, para quem gosta, LaserPoint, para quem gosta de música, para ele conseguir entender que música está tocando e poder identificar para você. Né? Ou empresas que nem o Duolingo, Pinterest, no Brasil, Hotel Urbano, Easy Taxi. Então, se você viajou, né, com o Hotel Urbano, se você pegou um táxi com Easy Taxi, se você acessou o Tinder, bem-vindo, você acessou a nuvem da Amazon. Passado isso, né, não somente as empresas startups necessitam ser ágeis. As grandes empresas começaram a olhar para isso e falaram o seguinte, poxa, eu também preciso. Eu preciso repensar minha TI. Eu preciso ser, né, eficiente. Eu preciso ter velocidade. Eu preciso ter segurança. E o segundo grande grupo de empresas que participaram ou caminharam a jornada foi as empresas enterprise. Globo, aqui no Rio de Janeiro, com o Big Brother. O Big Brother roda na nuvem, né? Aplicativo da Copa do Mundo, também todo baseado em nuvem. Né? Magazine Luiza, quando você compra no e-commerce Magazine Luiza, na nuvem também. E é bacana quando eu comecei na Amazon, o pessoal falava assim, banco e cloud são duas coisas que não combinam. Né? E aí você vê bancos como, por exemplo, o Commonwealth Bank e o Suncorp, que são dois bancos gigantes na Austrália, que tiveram uma decisão que foi a seguinte, eu sou banco, sim, mas eu vou desligar todos os meus data centers e vou migrar tudo para a nuvem. Então, estamos falando do mercado australiano, que é um mercado que parece muito com o mercado brasileiro, onde os grandes bancos são bancos nacionais, que nem aqui no Brasil, Bradesco, Itaú. Lá na Austrália, Commonwealth, Suncorp, que são os maiores bancos do mundo, operando na nuvem. Netflix, né, sim. Uma pergunta rápida. Levanta a mão para mim aqui quem usa Netflix. Então, todos vocês utilizam a nuvem. Vocês sabiam, né, que no House of Cards, se não me engano, na 4ª temporada, no lançamento do House of Cards, 1/3 de toda a banda dos Estados Unidos estava em cima de um filme, House of Cards, em cima de uma empresa, Netflix, em cima de uma nuvem, a Amazon Web Services. 1/3 da maior banda do mundo. Para você ter uma ideia de noção de escala, de quanto isso realmente pode crescer. E por último, né, a área que especificamente eu trabalho, a área de governos. Né, eu até falo, né, que houve duas nuvens, né, uma antes da CIA, outra depois da CIA. Porque se é bom para a CIA, muitas empresas falam assim, se passou pela CIA, passa por qualquer um. Se passou pela NASA, passa por qualquer um. Né, e no Brasil, né, casos como o Ministério do Planejamento, né, no projeto Zika vírus, rodando em cima da nuvem, o ANS, né, que é uma agência do setor elétrico, responsável por todo o planejamento da malha energética do território nacional, são apenas alguns exemplos de empresas que hoje estão na nuvem. Para você ver o tamanho realmente do que nós estamos falando. E, sem dúvida alguma, né, segurança é ponto fundamental, é condição sine qua non para esse sucesso, para todas as empresas. Imagine um banco inteiro,
né? No caso aqui no Brasil, Nubank, não sei se alguém tem aqui Nubank, né? Rodando internamente na nuvem, imagine, né? Uma falha de segurança, pode arruinar ou fechar essa empresa. Então, segurança desde o minuto zero, né? É uma preocupação muito forte na Amazon. A Amazon, como loja, sofre ataques de DDoS todos os dias. Um dia sim, o outro também. Então, é todo dia a gente tentando derrubar a empresa, né? Então, realmente, a segurança é muito forte. E aí vem uma quebra de paradigma, né? Porque se eu implemento mais controles de segurança, eu engesso, né, a minha flexibilidade de tecnologia. Se eu deixo a coisa mais flexível, eu abro brecha de segurança. E nós, novamente, do mesmo como nós olhamos naquela época, né, na loja, né, nós olhamos isso e vimos que está errado. Não é assim. Então, parece que vocês veem muitos livros, né, ainda hoje, não, que é ou se é ágil ou se é seguro. Não, não é assim. Ou era assim no modo antigo, que a gente fala de old school, nas escolas antigas de tecnologia. Nas novas, nas ágeis, não é desse jeito que tem que funcionar. É desse jeito. Então, é assim que nós pensamos e concebemos segurança. Tem que ser E. Né? E como que isso se reflete internamente? O time de segurança interno da Amazon nunca pode falar, não, não pode. Porque não é assim que funciona. Como iremos fazer? Isso pode ser uma besteira, mas faz toda a diferença do mundo. Porque cria uma relação de empatia entre desenvolvimento, operação e segurança. O time de segurança passa a ser seu amigo, porque ele passa a ser agente atuante, porque ele vai trabalhar achando soluções, e não bloqueando ideias, bloqueando inovação. Então é desse jeito que nós pensamos internamente, e é desse jeito que nós acreditamos, né, que realmente é o correto, que as empresas devem ser utilizadas. Bacana. Né? O que isso gera? Gera um modelo de segurança ágil. E eu poderia passar a tarde toda aqui tentando explicar para vocês como é que é segurança ágil, mas eu prefiro exemplos. Eu acho que exemplos materializam isso de uma forma muito mais eficiente. E um deles, né, é um exemplo interno, que é como funciona o processo data center. Né? Sem dúvida alguma, tanto para data center como para base de serviços, a simplificação de controles é um ponto fundamental. Simplificação não quer dizer que eu vou baixar o nível de segurança. Simplificação quer dizer o seguinte, eu vou criar modelos que deixam a segurança mais fácil de ser utilizada, porque se é difícil, ninguém usa. Se você puser um livro dessa grossura, dizendo que tem que ser usado ou tem que ser feito, ninguém vai nem ler. Então, segurança tem que ser fácil de utilizar, para deixar você fazer a coisa certa. Vamos a um exemplo. Internamente, a data center da Amazon, né, tem diversos servidores, tem lá os servidores de storage, onde você põe os discos. E da mesma forma que o seu servidor da sua casa, o da Amazon também falha. Ou também perde disco. Tá bom? O nosso CTO fala muito, né, que tudo falha o tempo todo, e nuvem não é diferente. E aí, imagina, a gente põe um disco lá de 1 tera, né, SSD, e esse disco para de funcionar. Ah, fácil, tira o disco e leva para manutenção. Faz sentido? Não. Porque se eu fizer isso, eu tirar o disco, como é que eu vou garantir que os dados que lá estão não vão vazar para fora? Como é que eu vou garantir, né, dados de governos, nós vimos agora há pouco, dados aí de empresas como Netflix, como é que eu vou garantir que aquele dado realmente não vai sair? Simples, vou mexer no controle. Que é o quê? Mesmo que eu colocar um disco, né, e mesmo que tiver um dia, uma semana, ou 1 hora, falhou, não tem manutenção. Tem destruição. Pô, mas isso aí antes perdi dinheiro. Não. Porque olha o benefício que eu vou conseguir em cima disso. Então, parte do meu custo, eu já considero de que, se der problema no disco, destrói. Tá certo? E põe outro no lugar. Implementei controle, fui seguro, de uma forma simples. Aí a pessoa nem pensa. Tira, destrói, next. Nada sai da Amazon. Nada sai dos data centers da Amazon. Legal. Adoraria ter controles que eu pudesse fazer tudo sozinho. Esse controle eu tomo conta, não preciso nem, né, alguma ação dos nossos clientes. Mas nós vimos que segurança não é assim. Tem que ter uma relação de complexidade, porque existem muitos controles que eu preciso do cliente indicar que precisa ser feito. E aí nós vamos trabalhando nesse modelo de segurança compartilhada. Que é o quê? Tem coisas que nós fazemos sozinhos, nós garantimos para você, por modelo de certificação.
tem coisas ou tem controles que eu preciso que você, às vezes, dê um clique, habilite, mas eu preciso que você tome uma decisão. Que às vezes pode ter envolvimento de custos, para pagar mais por uma determinada implementação. Né? E existem empresas que usam técnicas, né, como blindagem, ou hardening, que é o nome técnico, de você poder blindar o servidor. E você tem que ter a flexibilidade de poder fazer isso. Então você vê, quando você faz tudo com a blindagem, ou quando você, por exemplo, utiliza mecanismos de criptografia, que muitas vezes é só habilitar um botão, ou quando você tem todo o processo de câmeras de monitoração, né, conhecer os controles e saber o que você implementa sozinho e o que você precisa, né, delegar para a Amazon, é de fundamental importância para que você consiga ter uma aplicação realmente segura. De novo, né, gosto muito de exemplos, porque a gente vivencia. Né? Vamos ver isso na parte nova. Nós vimos agora um exemplo, agora há pouco, na parte física, e agora eu quero ver um segundo exemplo de como que os usuários operam no dia a dia. Então, para isso, mostrar para vocês, então, para quem não conhece, essa é a nuvem da Amazon. Né? Então, você opera tudo por browser, né? É uma das possibilidades, para ser por API, para ser programação também. Né? E um dos serviços é um serviço chamado EC2. Não preocupem-se hoje com os nomes, tá? Preocupem-se com os conceitos. Para mim, o importante são os conceitos. Nesse serviço, né, é um dos serviços que você consegue lançar servidores. Então, por exemplo, preciso de um servidor para agora. Clico lá em Launch Instance, onde eu vou lançar um servidor. Né, e como um catálogo de compras que você faz pela internet, eu vou, né, configurar esse servidor. Né, então, eu escolho o servidor Linux, né, com os vários sabores de Linux, configuro um servidor Windows, seus vários tipos de servidores Windows disponíveis. Nesse meu primeiro exemplo aqui, eu quero criar um servidor Linux. Defino, né, a capacidade da máquina, que pode variar desde uma CPU com 1 GB de memória RAM, até uma máquina um pouquinho maior, como, por exemplo, essa aqui, ó. Né, 128 CPUs, 2 terabytes de RAM. Né, depende, você pode ter necessidade de uma ou outra. Você pode lançar a que você quiser. Nesse caso aqui, não precisa de uma máquina de 2 TB de RAM. Essa é uma máquina de 1 GB de memória, para mim já dá, é o suficiente. Próxima pergunta, quantas você quer? Você quer uma? Você quer 10? Você quer 100? Você quer 1000? Então, nós podemos lançar 1000 mais. Teve casos de clientes, né, um cliente meu que eu trabalhei especificamente na Colômbia, né, que é uma agência governamental na Colômbia responsável pelo Enem. O Enem na Colômbia é digital, não é que nem no Brasil. Né? Nós lançamos em 2 dias, ou melhor, lançamos para rodar 10 dias, 940 máquinas. 2 dias, rodou o Enem, desliga, acabou. Simples como isso. E o cliente pagou por 2 dias. Tá certo? 940 máquinas, 940 servidores. Então, essa é a beleza que está por trás da nuvem. Eu não preciso de 1000 máquinas. Para nós sabermos na demonstração de hoje, uma está ótimo. Né? Next, vou usar storage. Quanto diz que eu quero? Então, você vê que eu vou adicionando recurso computacional à medida que eu vou, né, selecionando as opções. Defino o nome, S1, meu primeiro servidor. E agora começa a parte de segurança. Todo servidor tem que ter o quê? Um modelo de firewall, ou um modelo de poder filtrar as portas e os protocolos que vão até o servidor. A gente faz muito isso com firewall. Né? Para quem usa Linux, por exemplo, com os recursos como iptables, ou para quem usa o Windows com Windows Firewall, você configura. E se tivesse um modelo que você configurasse tudo de uma forma dinâmica? É isso que nós estamos vendo aqui. Security Group. Aqui eu falo que protocolo que eu quero, por exemplo, protocolo SSH. Vou adicionar aqui mais uma política, ou mais uma role. Né? Por exemplo, aqui, imagine que eu quero criar um servidor web. Então, eu selecionei aqui o protocolo HTTP, defino portas, defino quem vai entrar, segmentações. Então, eu tenho todo um conjunto gigante de opções, né, que eu posso criar para segmentar ou bloquear, né, o acesso. E o legal disso, a beleza disso, é que aqui eu estou criando com Linux.
eu poderia criar aqui uma política de segurança, um security group que servisse para o Windows também a mesma. Ou segmentar, eu posso combinar isso de N formas diferentes. Ok, todas as informações lá disponíveis. Launch. Foi até legal, não sei para quem estava aqui pela manhã, a primeira palestra até comentou, né, a pessoa que estava aqui, eu não esqueci o nome agora, comentou de ter senhas para você admissão ao servidor. Isso não é legal, porque é uma falha de segurança ter senha de servidor. Né? Então é muito melhor você ter, por exemplo, chaves, né, de acesso que você pode criar. Nós temos aqui as key pairs. Então eu consigo criar uma chave que só você tem acesso, porque o dado não é da Amazon, o dado é seu. Então eu vou pôr aqui o FRJ, né? Vou fazer um download dessa chave, pense nessa chave como uma chave privada, tá certo? E essa chave que vai ser utilizada para você fazer acesso ao servidor, e não mais usuário e senha. Aí você protege essa chave, você entra em 1, 10, 100, quantas máquinas você precisar para garantir realmente a questão de segurança. Se nós olharmos a chave, você vê que eu fiz download da chave, nesse caso eu fiz download da chave na minha máquina, né? Mas eu poderia perfeitamente guardar essa chave em algum outro lugar, na nuvem ou fora dela. Né? Então, se nós entrarmos na chave aqui do FRJ, acho que é um pouquinho mais seguro do que uma senha. Legal, pessoal? Bacana. Nós olharmos agora. Está lá, running. Demorou quanto tempo? 35 segundos, 40 segundos. Já tem uma máquina, né, que tem o quê? Servidor, storage, sistema operacional instalado, né, patch de segurança aplicado, rede configurada, roteador switch, em segundos. Por quê? Isso é automação. Isto é cloud computing. Legal. Só que segurança, falar de segurança e não falar de criptografia, né, é quase uma heresia. Né? E eu quero criptografar. Criptografar é importante. Eu quero, olhando os preceitos de segurança, eu quero garantir elementos como confidencialidade, né, o CID, né, confidencialidade, integridade dos dados, né, para garantir que os dados sejam criptografados tanto em trânsito, né, como também em descanso. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos criar um disco, né, um volume de storage, e vamos criptografar esse disco. É uma operação extremamente comum para garantir realmente que os dados sejam criptografados em descanso, né, quando eles estão armazenados, criptografados localmente no disco. Eu tenho algumas formas de poder fazer isso, e eu vou usar aqui por meio de chaves. Então eu vou lá, na mesa console, agora eu vou criar um disco, então volume, né, já tem um disco aqui disponível, que é o que eu acabei de criar agora há pouco. Né? Vou criar um novo disco, né? Eu falo isso aqui vai ser SSD, eu quero um disco de 200 GB, né? E eu quero criptografar. Beleza. Eu quero criptografar, escolho qual chave que eu vou utilizar, e aí tenho garantido que essa chave vai ser rotacionada, porque é impressionante a quantidade de empresas que criam servidores, que criptografam, né, os discos, e não rotacionam a chave. Né? Nesse modelo de nuvem, o processo de rotacionamento já é feito de uma forma dinâmica. Criei aqui, mostrou as chaves, create. É isso. Né? É isso. Não tem muito mais o que mostrar. Né? Ah, mas eu quero ter a minha chave. Posso? Pode. Tem a gestão de chaves. Ou eu quero usar, né, um ambiente cofre, ou um hardware dedicado para fazer todo o processo de gestão de chave master. Né? Não são todas as empresas que precisam disso, normalmente são empresas que têm um critério muito alto de segurança, mas tem possibilidades também como HSM, né, que é como se fosse um cofre, onde faz toda a gestão de chave e todo o controle do ciclo de vida
de uma chave mestra, guardar as múltiplas versões da mesma, para que mesmo que você tenha guardado ou criptografado um dado há um ano atrás, e essa chave tenha sofrido diversas alterações, você consegue acompanhar toda a trilha, né, de gestão da mesma através do ambiente externo. O legal disso é que, por exemplo, eu novamente fui trabalhar com o governo, né, tem controles de segurança, ou tem governos que falam o seguinte: olha, eu posso até guardar o dado na nuvem, mas a chave eu quero no meu data center. É um controle, é uma possibilidade. É possível? Não só é possível, como é exatamente, né, o que muitos clientes o fazem. Você pode pôr a chave na nuvem, você pode deixar a chave também na sua empresa por meio de um cofre digital. Perfeito. Né? Vimos aí um exemplo, né, de você criptografar um disco, vimos o exemplo de lançar um servidor filtrando aí portas de segurança, só que segurança sem visibilidade é muito limitado, eu preciso entender o que está acontecendo. O que nós vemos em muitas empresas, quando você fala de visibilidade, né, o cenário que se vê é um cenário parecido com esse. São os servidores, você tem que sair, né, de servidor em servidor, identificando, né, qual o comportamento e fazendo mapeamento do que tem na máquina. Isso não é escalável. Aí alguém fala o seguinte: não, mas eu tenho uma ideia maravilhosa. Eu vou instalar uma coisa chamada agente. Bacana, você tem um agente de rede, um agente de sistema operacional, um agente da aplicação, um agente do Java, um agente do storage, um agente. Nossa, precisa de um servidor só para rodar a quantidade de agentes. Porque o pensamento está invertido. Né? Porque a proposta de nuvem é: por que não pensar, né, como programador? O que quer dizer isso? Pense como API. E se tudo fosse via API? Porque aí você tem um ponto de acesso, que é o quê? A API. Que é assim que as nuvens propõem. Legal que, quando nos nossos exemplos, nós fizemos agora há pouco, em todos os casos eu usei API. Só que eu usei API por tela gráfica. Eu poderia escrever uma automação script que usasse a mesma API, mas em forma texto, automatizada. Mas pelo ponto de vista de segurança, pelo ponto de vista de gestão de visibilidade, eu quero saber quem e quando utilizou essa determinada API. É possível? Sem dúvida que é. Né? O serviço que faz Cloud Trade, novamente, não se atém aos nomes em si, mas tem a funcionalidade. Porque se eu tenho um ponto único de acesso, que é a API de acesso, basta saber o que essa API fez. Então, vamos lá. Vamos entrar no serviço, eu quero fazer uma auditoria, uma varredura do que está acontecendo no meu data center. Então, tem aqui histórico deles aqui, as datas de tudo que foi feito, né, no tempo, para saber exatamente, né, o que foi realizado em tempo de operação. Coisas do tipo: eu quero saber se um disco foi removido, eu quero saber se um disco foi criado. Por exemplo, aqui, os nossos exemplos estão aqui. Run Instance é um serviço, ou API, que cria um servidor, tag, autorização de acesso. Nesse caso foi o meu usuário. Nós olhamos aqui, né, tem todas as informações de data, né, informações do request, informação da região que fez o elemento, né, que fez a operação. Se eu quiser fazer um filtro, por exemplo, eu quero filtrar pelo usuário. E instantaneamente eu consigo saber tudo que o Alex fez. Eu quero saber, né, por ação. Evento. Quais ações possíveis? Uma delas, Run Instance, permite saber o seguinte: quando que foram criados os servidores da minha conta? Está aqui. Você vê, cria às 2 da tarde, foi nosso exemplo. Às 9 da manhã, quando eu cheguei, fiz um teste nessa demo para ver se estava tudo bem. Né? E tudo que está acontecendo aqui de uma forma instantânea. Tá? Então não é a tela que você tem que se preocupar. Pense o seguinte: agora está fácil, tem uma máquina só. Mas imagine um parque como a Netflix, né, de 4.000, 5.000, 10.000 máquinas.
Você consegue ter instantaneamente esse tipo de coisa. Nas minhas vezes passadas, eu trabalhei com governança, implementando automação. Eu lembro que nas minhas vezes passadas, eu tinha que implementar um software para fazer isso. Em caso de nuvem, isso já vem por default, já está lá. Se você vai usar ou não, é decisão sua estratégica, mas já está lá disponível. Acho que essa mudança de mentalidade, quando você vê pelo aspecto de segurança. Legal. Já que, né, o famoso já que eu consigo guardar os dados, eu posso auditá-los. Segurança e auditoria tem uma relação muito forte entre ambas. E a pergunta que eu faço, né, para muitos meus clientes, né, e eu faço para vocês aqui de uma forma mental, né, é o seguinte: se o seu chefe chegasse até você e pedisse a seguinte atividade, levanta para mim, nesse momento, todos os servidores que estão em não conformidade. Né? E eu faço essa para os meus clientes. Alguns dão risada, falam, como assim? Vou levar 2 meses, contratar uma consultoria externa para ficar lá, né, de servidor em servidor verificando conformidade, não, fazer varredura. De novo, não é escalável. Porque visibilidade ou auditoria não é para ser daqui 2 meses, é para ser daqui 30 segundos. Essa é uma mudança de concepção. É isso que eu queria passar para vocês. Né? A auditoria tem que ser instantâneo. Eu quero saber instantaneamente se eu estou em conformidade ou se eu não estou em conformidade. Bacana. Vamos ver como isso funciona? Nesse caso aqui, né, tudo que são mudanças são invocadas pela API. A API vai ter um gestor central de gestão de configuração e eu consigo saber as múltiplas versões não de código, versão da infraestrutura. É para saber o que mudou, quando mudou, como mudou. E eu consigo fazer simulação de cenários, fazer um processo de gestão de mudança, e eu estou falando de ITIL, né, de forma muito mais precisa. Vamos fazer isso, vamos ver. Lembra que eu falei que eu quero fazer auditoria na hora? Está aqui. E sem, né, principalmente para quem está vendo a nuvem da Amazon pela primeira vez, né, ou vendo um serviço, né, de auditoria pela primeira vez, você bate o olho e você percebe o seguinte, sem pensar nada, juntos. Eu tenho 7 controles, é que a cor não está legal, a cor é vermelha, né, no plano não está legal a primeira. Mas 2 deles são os 2 primeiros, eu estou em não conformidade, 3 deles eu estou em conformidade, e 2 eu não tenho dados o suficiente, ou não está, o controle não tem nenhum ativo, ou nenhum item de configuração, né, alarmou este controle em si. E é bem bacana que, por exemplo, vou dar alguns exemplos de empresas que usam esses controles de segurança. A Nike. Né? A Nike é um grande cliente nosso. E a Nike fez uma coisa super bacana. Toda vez que ia criar um servidor na Nike, né, de tênis, é necessário atribuir um centro de custo. Por quê? Porque é para saber quem gastou quanto. Tá bom? É mandatório na Nike. Não, é condição sine qua non. E ela colocou isso na intranet. Alguém lê intranet de empresa? A Nike também não. O desenvolvedor na Nike também não leu. E aí, foi uma coisa super bacana, foi o seguinte, o pessoal criava servidor e 2 anos depois o servidor caía, morria. O pessoal da Nike não teve dúvidas, ligou para o da Amazon. Amazon, não está funcionando sua nuvem. Porque eu crio o servidor, cai o servidor. Eu crio o servidor, cai o servidor. Eu falei, não, peraí, né? O suporte falou, não, funciona o mundo inteiro, é super padronizado, tem que funcionar também. Só que lembre que a Amazon não tem acesso ao seu servidor. Senão você tem uma falha de segurança. E começou um trabalho e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas é você mesmo, ou tem alguém na sua empresa, né, matando essa máquina, eu não sei quem é. Aí você começou a analisar internamente e descobriu que o time de segurança implementou um controle usando este recurso, que dizia o seguinte, toda vez que eu subir o servidor sem centro de custo, é uma não conformidade. Se é não conformidade, das duas uma. Ou a pessoa não leu a intranet, está querendo criar um servidor um gato, né? Não sei se no Rio é assim, mas você pode criar um gato, né, para poder fazer uma gambiarra e poder criar um servidorzinho dele e não pagar por isso. Né? Ou é hackeamento. Alguém que faz uma coisa ilícita e escondida.
Nos dois casos, a resposta é a mesma, mata. Tá bom? Mata sem avisar. Porque alguma coisa vai acontecer. Não estou dizendo que você precisa ser tão radical quanto o time de segurança da Nike. Mas estou dizendo que você pode ser tão radical quanto o time de segurança da Nike. Pergunta para mim se alguma outra vez o time de dev criou algum outro servidor sem centro de custo. Isso para a gente, pessoal, é uma coisa que a gente vê muito em universidade, vê nos livros, mas a gente esquece, chamado PDCA, Processo de Melhoria Contínua. Isso é melhoria contínua de verdade. Né? Porque eu consigo educar a empresa em termos a seguir os processos de segurança. Só aqui para complementar. Então, você vê que aqui eu tenho uma regra, né, que é de disco. Deixa eu só dar um zoom. Então, está aqui disco encriptado, foi uma regra que eu criei. Nessa regra faz o seguinte, nessa empresa minha hipotética. Todo disco deve ser criptografado, ponto. Como você pode ver, tem um disco que não está criptografado. Aqui tem um, mas se tivesse 10. Né? Onde que está o disco? Não tem problema. Vamos fazer drill down, né, uma palavra que a gente vê muito em BI, né? Drill down para saber que disco que é. Então está aqui as informações, eu mostro a lista dos discos que estão em não conformidade. Vi isso, quero saber, quero fazer uma correlação, né, entre a minha não conformidade e o processo meu de gestão de mudança, para descobrir o que aconteceu. Porque a experiência, principalmente de grandes empresas, é o seguinte: muitas vezes o pessoal cria um recurso computacional em conformidade, mas durante o meio do ciclo alguma coisa acontece que ele deixa de ser, passa a estar em não conformidade, porque alguma mudança, alguma change, né, ocorreu no meio do caminho. E aí que vem todo o processo de acompanhamento. Então aqui, ó, você vê a data que ocorreu, né, que recurso, esse recurso se relaciona com quais outros recursos. Então, tem uma árvore de relacionamento para saber, esse aqui é um disco, o disco não existe sozinho, o disco existe com um servidor. Deixa eu clicar no servidor. Deletei já o servidor. Legal, pessoal? Então, esse é o ponto importante, né? Como que eu estabeleço um modelo de governança que realmente, né, te dê controle, te dê visibilidade. Quando a gente fala de conformidade, não é só da sua empresa, também é da Amazon. Né? A Amazon também, como é que eu vou garantir que a Amazon é segura? Né? Como é que eu vou saber o que ocorre nos data centers? Eu, o FRJ, ou eu, cliente, posso ir no data center? A resposta é, infelizmente, não. Tá certo? Então, como é que eu vou ter essa garantia? E aí que entra empresas de auditorias externas, como a Ernst Young. A Ernst Young é uma das empresas que faz auditoria física, que vai no data center e faz toda a parte de controles. Tá certo? Emite certificados esses que você pode ter acesso, né, por meio de assinatura de NDA. Tá bom? Nesse caso, certificados como SOC, como ISO, para quem mexe com cartão de crédito, como PCI. Então, tem vários tipos de certificados que são auditados frequentemente para garantir que a Amazon realmente, internamente, esteja executando os controles que ela diz que está executando. E você pode anexar esses controles na sua empresa, no seu processo de auditoria, quando você também é auditado. Você tem acesso a esses certificados. Bacana. Né? Aqui eu ressaltei alguns, né, ou bem poucos controles para dar exemplos para vocês. Peguei do disco, da criptografia, né? Peguei também a parte de filtro de portas, mas quando você olha o processo de segurança de ISO 27000, né, existem muitos outros controles que ocupam a parte de design, a parte de storage, de monitoração, gerenciamento de recursos. E aqui eu peguei rapidamente, eu cruzei a metodologia de ISO 27000 com os recursos que a Amazon tem. Ou seja, tecnicamente falando, se nós passássemos cada um dos controles, nós teremos assunto tranquilamente para aqui 3 dias inteiros. Então, a Amazon tem um curso de segurança,
né, de nuvem, que são, não por acaso, 3 dias, para fazer não o que eu fiz aqui agora, com alguns controles de exemplo, mas pegar cada um dos controles, né, e ensinar como é que você habilita eles, e quais circunstâncias, e quais os casos de uso que eles podem ser utilizados. Então você vê que esse tema, na verdade, em termos de segurança, ele é muito mais amplo, e você tem um rol de possibilidades muito maior. Legal. Mas você pode falar o seguinte, poxa, mas eu não quero usar esse controle, eu já uso aqui, né, meu firewall próprio, né, já uso aqui meu ambiente de WAF, né, que é o Application Firewall. Eu tenho que me adaptar à Amazon? Eu não posso usar o que eu já uso hoje? Tá certo? E a resposta é sim, você pode. E tem um conceito chamado Marketplace, onde fornecedores de software, né, publicam os seus softwares na nuvem, e você pode lançar esses servidores na sua organização. Por exemplo, né, há disponível servidores para a parte de análise de vulnerabilidades, a parte de segurança de aplicação, gestão de identidade, proteção de endpoint, segurança, diversos outros softwares de terceiros que você pode usar na nuvem. Como? Lembre que nós estamos aqui na nuvem, Launch Instance, vou lançar um novo servidor. Só que agora, ao invés de lançar no catálogo, eu vou no Marketplace. Eu quero, por exemplo, falou-se muito hoje pela manhã de IPS. Opa, Sophos é um bom, Palo Alto é um ótimo IPS. Ou, por exemplo, eu quero filtrar, né, por empresa. Né, de repente eu quero usar um software do Trend Micro. Deep Security. Né. Ou, né, eu quero, por exemplo, fazer uma comunicação, uma segurança, numa camada mais baixa, numa camada 2 ou 3, a camada OSI. Percebe? Então está aqui disponível os catálogos. Vamos pegar aqui o do IPS. Vamos instalar no IPS do zero. Vamos instalar no Palo Alto. Seleciona, mas não o Windows, né, ou o Linux. Você seleciona um Palo Alto. Está aqui os preços. Palo Alto é um serviço pago. Beleza, gostei, quero, entendo. O resto você já sabe. Isso é integração. Então os demais passos, né? Capacidade da máquina, storage, todos os demais itens já vêm automatizados, e você não está somente o SO, está toda a parte de middleware em cima, né, para você garantir a segurança do seu ambiente. Segurança contínua. Eu tenho que fazer isso, na verdade, né, que seja constante. Um conceito que você vê muito hoje nas empresas é o conceito de DevOps, né, juntar desenvolvimento e operação. A proposta, na verdade, quando você mistura DevOps com segurança, você gera um outro panorama, que é o quê? Ao invés de você, como analista de segurança, trabalhar somente em prevenção, ou atuar somente nas esferas, por que não pegar e fazer com que o seu trabalho de gestão de controles faça parte do processo de gestão, ou melhor, processo de desenvolvimento de software? E aí os nossos clientes vêm usando uma nova abordagem, né, que na verdade não é DevOps, né, é uma abordagem chamada DevSecOps. Por quê? Porque a segurança fica dentro do processo de desenvolvimento de software. O que eu quero dizer é o seguinte: o desenvolvedor vai dar lá e checkout no código, entra no pipeline e no final sai o quê? O código testado, fazendo, por exemplo, teste de regressão, considerando todas as políticas de segurança definidas da empresa. Ou seja, o meu teste é por versão. Legal? Isso muda completamente, porque você vê, a segurança simplesmente faz parte do dia a dia e você nem lembra que a segurança está lá. E se der uma fase de segurança, código está com problema, volta e arruma, porque é um bug. Tá? Então, essa ideia que você vem vendo muitas empresas hoje em dia, no Brasil e no mundo, a ideia de DevSecOps, onde a segurança passa a fazer parte do pipeline de desenvolvimento de software. E para finalizando, né, o resultado de tudo que nós vimos até agora, né, vamos bem próximo do final, é que a discussão não é se cloud é segura. Tá? A discussão foi muito forte, mas já passou. Tá bom? A discussão que nós vemos com nossos clientes hoje, novamente no Brasil e no mundo, não é se cloud é segura,
nessa discussão, já cruzamos essa fronteira. A discussão não, cloud é mais segura. Ah, mas você da Amazon não vale. Tá bom, concordo, acho a sua colocação e o seu questionamento muito justo. Tá bom? Então, vamos perguntar para o CTO da NASA. Eu nem mudei, eu nem traduzi o texto dele para deixar original exatamente o que ele falou. Então, traduzindo para vocês, baseado na nossa experiência, eu acredito que nós podemos ser mais seguros na AWS, né, do que nos nossos próprios data centers. Pessoal, estou falando de gente cabeção, gente muito inteligente, pessoas com altíssimo nível. Né? Mas o que eles falam não é porque nós não temos capacidade. É que simplesmente nosso foco é o quê? É lançar foguete para o espaço. E eu quero usar esse benefício da escalabilidade que você, Amazon, você nuvem, usa nos seus demais clientes, né, em prol do meu benefício. Vou gastar tempo em quê? Lançar foguete para o espaço. Que é isso que eu realmente gosto. Tá bom? Agora a pergunta é, será que o Tom Soderstrom, CTO da NASA, é um caso isolado? Só para vocês vão ter acesso ao PowerPoint. Né? Lá tem embaixo o vídeo, onde você pode ver a entrevista dele completa, onde inclui essa frase. Vamos pegar mais exemplos, até porque o do Tom foi em 2013, faz tempinho já, né? Vamos falar de banco de novo, eu adoro falar de banco. Né? Capital One, é um dos bancos de investimento mais famosos do mundo, né? Muito forte aí nos Estados Unidos. Nós vamos ler de novo, né? Claro, segurança é crítico nos Estados Unidos. O mercado financeiro é uma indústria que atrai os piores, né, criminosos cibernéticos. Nós estamos trabalhando muito próximo do time da Amazon para desenvolver um modelo de segurança que eu acredito permite nós sermos mais seguros numa cloud pública do que nossos próprios data centers. Banqueiro, que tem alta tecnologia, por quê? Parou, olhou, entendeu. Agora eu entendi como isso funciona. Foram a fundo para olhar realmente como esse modelo de segurança ele funciona. E entendeu tudo que nós falamos até o momento. Implementou isso na prática. E levou a aplicação dele para um outro patamar. Legal. Nesse caso, ele deu essa declaração em 2015. Só para entender, toda a plataforma de mobile, né, do Capital One está tudo na nuvem. Analistas, né, vem batendo na tecla, o Gartner, que estão os institutos mais respeitados, vem falando o seguinte, né, que tanto os CIOs como os CISOs, né, na visão do Gartner, ele precisa parar de ser obsessivo em termos de reinventar a roda, de recriar os controles e começar a trabalhar para você alavancar os benefícios que o modelo de cloud computing pode te trazer. Você vê, essa é a mudança que nós estamos passando hoje. E claro, né, ficamos muito contentes de todo esse resultado, nos possibilidade de estar no quadrante líder, né, no quadrante mágico de serviços de nuvem. Né. Então você vê lá a Amazon, lá na parte central, né, como líder, aproveitando com toda essa experiência de 10 anos. Então nosso primeiro serviço de nuvem rodou, foi lançado ao mercado exatamente há 10 anos atrás. E eu poder usar todo esse conhecimento, porque assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês, pessoal, aprendi com os cabelos brancos. Tem uma coisa que você não consegue fazer com pressão. Essa coisa chama-se experiência. Não dá. Né? Tem coisa que você tem que vivenciar. Por quê? Porque a vida é assim. Né? Você pode aproveitar conhecimento de terceiros, você pode fazer um monte de coisa para acelerar o seu processo. Mas você tem que vivenciar isso. Cloud Computing é a mesma coisa. Não tem como de dia para a noite eu falar assim, agora eu sou cloud. Né? Porque é uma jornada, não é um 0 e 1 bit byte que você liga. Tá bom? E é exatamente isso, né, que o Gartner vem batendo na tecla, né, colocando a Amazon aí como líder do mercado no serviço de Cloud Computing. Mensagens finais, né, a Amazon é uma empresa obcecada pelo cliente, pensando no cliente realmente em primeiro lugar. Então não estou preocupado em que você gaste mais, né, e aumentar o seu billing, aumentar as suas despesas com a gente. Não, não é isso. Não é isso que importa realmente. Né? Inovação, né, sempre pensando em inovação, né, e essa visão a longo prazo. Pode parecer piegas, né? Toda empresa de tecnologia fala que tem visão a longo prazo, ou obsessão pelo cliente. Quero ver você provar isso. Nossa última demo. Serviço chama Trusted Advisor. Né? Por isso que é a última demo. Né? Onde
né? De uma forma gratuita, a Amazon faz uma análise para você e fala o seguinte, olha, seu cliente, nesse caso eu estou gastando pouco, né? Eu tenho alguns controles que eu implementei aqui para corte de custos. Se você implementar esse controle, você reduz seu custo. Aí o cliente está, mas peraí, você está analisando meus controles e está falando para mim como é que eu gasto menos? É isso mesmo, é óbvio, né? Porque você usar os recursos, né, faz você um cliente satisfeito. Você ser um cliente satisfeito, atinge os objetivos que nós imaginamos que é o correto. Né? E não simplesmente ficar renegociando contrato de licenciamento com você, que é uma loucura. Quem mexeu ou mexe com o licenciamento sabe o quanto isso é penoso. Tá certo? Segurança. Né? Por que não analisar e de passar de tempos em tempos a agência e falar assim, olha, tem algumas dicas de segurança que você não está seguindo. Se você seguisse, seria melhor para você mesmo. É opção sua, decisão sua, se você fazer ou não. Então, isso é ser obcecado pelo cliente, é criar formas de facilitar a vida do cliente no dia a dia. Pessoal, último slide, né, mas eu passei algumas informações, né, mais informações, tem bem mais coisas que você pode pesquisar aqui no site Security Resources, Compliance não somente o que eu falei, com um monte de outras coisas, né, que passei para vocês, e agradeço, eu não vou abrir para perguntas porque eu estourei meu tempo, né, mas está aqui o meu Twitter, né, que eu sempre procuro coisas de cloud computing, e foi um prazer enorme estar com vocês. Palmas aí ao nosso amigo Alex. O presidente dá para falar a pergunta? Ah, dá tempo de falar. Né? Porque não vai dar, mas eu tenho aqui um livro, pessoal. Eu tinha sugerido ao Alex o seguinte, que ao longo do que vocês viram, ele sugerisse uma pergunta e vamos ver aí, né? Vamos ver, será? Pergunta de segurança. A pessoa que primeiramente levantar a mão e responder certamente, de forma correta a pergunta dele vai estar ganhando um livro da editora Brasport chamado Criando um CIRT, tá? Do autor Mário César Peixoto. Tá bom. Então, eu fui para o mais difícil, não der certo, faço para o mais fácil. Né? Nós falamos que é possível eu guardar, né, a segurança em cima de um cofre. Né? Alguém lembra o nome, a sigla de 3 letras que representa um cofre, né, no modelo de segurança de criptografia? Estou correto, HSM, parabéns, muito obrigado aí, né? Fique à vontade. Letícia, por favor. Alex, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, foi sensacional. Pessoal, tem uma pessoa que eu estou procurando, Roberto Torres, está aí? Você ganhou o livro. Você ganhou o livro, rapaz? Vamos lá. Parabéns aí. Salva de palmas, nosso amigo aí, ganhou aí o prêmio.